Bom, amados, nós estamos aqui continuando o texto a respeito dos evangelhos, a página 46 aqui do livro didático. Nós vamos falar agora sobre os sinais, os milagres, né? Jesus ele faz aqui milagres sobre a natureza, ele faz milagres aqui de libertação, ele realiza milagres sobre as enfermidades e os milagres de ressurreição. Então Jesus ele opera sinais, ele opera milagres extraordinários, ou seja, aquilo que é um prodígio, aquilo que é inquestionável, aquilo que leva as pessoas à admiração, no sentido de reconhecerem que a mão de Deus está por trás de tudo aquilo lá. E a gente percebe que esses sinais ou esses atos poderosos, sobrenaturais, eles formaram um alicerce sobre o qual Jesus edificou as evidências de sua divindade, demonstrando assim ter vindo de Deus, e foram feitos a fim de que os observadores e ouvintes pudessem crer que ele era o Cristo, que chegou para lhes outorgar vida e propósito. Esses sinais, então, nós acreditamos que eles foram realizados por Jesus, não sinal pelo sinal, não milagre pelo milagre, não a cura pela cura, não a realização do extraordinário pelo extraordinário. Mas esses sinais eles tiveram e ainda têm uma finalidade muito mais além do que aquilo que é aparente. Há um pensamento que diz que o sábio ele aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio. Isso quer dizer que há pessoas que elas estão olhando para o milagre e ficam no milagre, na ação sobrenatural. Isso tem se tornado um chamariz na vida de alguns expositores, se assim podemos dizer, da palavra de Deus. Para algumas igrejas tem sido um chamariz, tem sido um outdoor para atrair pessoas, né? O milagre pelo milagre. Mas esse milagre não faz com que essas pessoas elas sejam levadas a Cristo, sejam levadas ao arrependimento de seus pecados e uma transformação de vida. Mas o milagre tem sido como quase um produto a ser vendido. Infelizmente nós temos vivido essa época onde as igrejas têm sido quase que um comércio, né? O púlpito tem sido quase que um balcão, o pregador tem sido um vendedor, o produto tem sido aí os milagres e a clientela é o povo que ali está. E tudo isso, inclusive, ainda é pago com dinheiro, ou é supostamente comprado por dinheiro. E a gente percebe aqui que Jesus ele realiza sinais, mas todos esses sinais têm um propósito. O capítulo 20 do Evangelho de João, o verso 30 e o verso 31, vai nos trazer aqui a clareza da finalidade de todos esses atos de Jesus, todos esses sinais de Jesus. Capítulo 20 de João vai nos dizer assim, verso 30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, perceba, foram escritos para finalidade, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, os sinais, os milagres, eles não têm finalidade em si. É claro que uma pessoa ser alcançada por um milagre e ser curada de uma enfermidade grave, ela tem um alívio da sua dor, da sua enfermidade, da sua angústia, ela tem um alívio físico, psicológico e etc. Mas esse não é o motivo, isso não é a preocupação maior de Deus. É claro que Deus quer aliviar ao sofrimento de todos, Deus quer abençoar a todos. A vontade de Deus não é ver ninguém sofrendo de ordem nenhuma. Porém, não adianta uma pessoa ela ser aliviada da sua dor, ela ser alcançada pelo suposto milagre, seja de cura ou de que ordem for, e ela não ter uma vida transformada, e ela viver uma vida e acabar a sua vida, inclusive, com a eternidade comprometida. Ela vai sã para a condenação eterna. Ela vive uma vida sem paz, sem novidade de vida, sem desfrutar da comunhão de Deus, mas quem sabe próspera financeiramente. Então, isso não é finalidade do Evangelho. Então, o milagre ele não é o principal do Evangelho.
a pessoas, a cultos realizados em torno do milagre, a pregações que o foco e a ênfase é o milagre, como se o milagre fosse o ápice do evangelho, fosse a cereja do bolo. O milagre, ele é um indicativo de que Jesus é Deus, de que Jesus ele triunfou inclusive sobre a enfermidade, triunfou sobre os demônios, triunfou sobre a morte, triunfou sobre tudo e sobre todos e sobre tudo aquilo que aflige. Então Jesus, na verdade, ele é aquele que deve ser visto através do milagre. O milagre não deve ser um impeditivo para ver Jesus. E é o que tem sido hoje, infelizmente. Então a gente percebe aqui que há uma finalidade, e a finalidade de fato é essa, que as pessoas vejam a Cristo, que as pessoas contemplem aí o Filho de Deus através dos atos poderosos. Então os milagres devem ser de fato manifestados, porém esses milagres devem ter uma finalidade maior, que não é de aliviar apenas a pessoa, não é nem de promover inclusive aquele que opera o milagre, o operador de milagres, mas é que as pessoas reconheçam Cristo, vivam para Cristo, se arrependam dos seus pecados e sejam mais gratas inclusive a Deus por tudo aquilo que Deus realiza de uma forma inclusive extraordinária. Eu quero ler alguns textos aqui. Um está em Mateus capítulo de número 9, verso 1 ao 8, Mateus, capítulo de número 9, há um texto interessante que diz assim, capítulo 9, verso 1 ao 8. Entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado que são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. O que Jesus mostra aqui, na verdade, é que o homem precisava muito mais do que a cura da sua paralisia, muito mais do que a solução para a sua aleijão. Ele precisava de perdão dos pecados, e é isso que o ser humano precisa, perdão dos seus pecados. Precisamos nos arrepender. Essa é a mensagem que os evangelhos trazem na boca de Jesus: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. O arrependimento, ele é necessário para que a gente seja salvo. Não adianta, amados, nós estarmos preocupados com todos esses sinais, milagres, essas ações, a gente fica maravilhado. Existe hoje quase que uma idolatria dos milagres, né? Existe hoje quase que uma exaltação do místico e do sobrenatural, como se essas coisas fossem o foco do Evangelho. Não são, não são. O foco do Evangelho que Jesus traz aqui é o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Essa é a mensagem principal do Evangelho, é o cerne do Evangelho: arrependimento, arrependei-vos, a vós é chegado o reino de Deus, se arrependa, o rei chegou, o reino está próximo. Agora há a possibilidade de ter contato, de ter comunhão com Deus, de ser resgatado da vã maneira de viver, da fútil maneira de viver, da miserabilidade de vida que essas pessoas vivem sem Deus. Então há a possibilidade agora. A mensagem é essa do Evangelho, a mensagem é essa que Jesus ele traz nas páginas do Evangelho. A gente percebe então que ele diz isso para o próprio Nicodemos. Ele diz para Nicodemos: olha, é necessário você nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus sem não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. É necessário. Nicodemos era religioso, conhecia a Bíblia, pertencia, vou contextualizar aqui, a uma igreja, a uma sinagoga da época, era um mestre em Israel, mas não era salvo, não tinha passado pelo arrependimento, não tinha passado pela regeneração, não tinha sido justificado, não tinha experimentado ainda desse prazer de reencontrar o Salvador.
Então era uma pessoa que tinha seus trejeitos religiosos, sua pinta religiosa, tinha seus lugares religiosos, era um religioso, tinha aí as escrituras na ponta da língua, né? Quem via ele como um homem sagrado, como um homem de Deus, mas interiormente ele não tinha ainda passado pelo novo nascimento. Então Jesus traz isso para Nicodemos, como também para a mulher samaritana. A mulher samaritana, nós percebemos aqui no comportamento de Jesus, primeiro ele vem quebrando paradigmas. Jesus não se daria muito bem na nossa sociedade, no meio, inclusive, no evangelicalismo que nós temos aqui no nosso país. Jesus se daria muito mal, teria muito problema com muitos pastores, né? Teria dificuldade de ter de repente seu nome lá no hall de membro lá da congregação, da comunidade de fé, né? Teria muito sofrimento, inclusive, em certas pregações, e teria muita dificuldade, ia cair na língua do povo aí facilmente, porque ele foi quebrando paradigmas, né? Jesus ele foi quebrando aí essas tradições humanas. Jesus foi escandalizando, na verdade, muitos religiosos, e até os seus discípulos ficavam meio assim, porque ele estava falando em público com uma mulher que não era nem judia, era samaritana, e ele não se preocupa com isso. Jesus não tinha crise de identidade, ele não estava muito preocupado aí com todos esses maneirismos, né, que os religiosos eles criaram. Então ele foi dizendo para a mulher, inclusive, a mulher percebeu que ele era um profeta e já quis entrar em questão religiosa, assim, onde é que a gente adora. Os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim, é aqui em Samaria que deve adorar, os judeus dizem que é em Jerusalém, e onde é o lugar, onde que a gente adora, qual é o lugar santo. Jesus disse: não tem lugar santo, não existe mais lugar santo, aqui agora é a hora que já chegou, ela estava por vir e já veio, é agora. O Pai procura pessoas que entendam isso, que adorem Ele em espírito e em verdade. A adoração, o novo nascimento, a vida com Deus não é no local, não é no dia, não é de uma maneira, é na liberdade da vida, onde é o Espírito de Deus, aí há a liberdade, inclusive a liberdade de se relacionar com qualquer pessoa, a ponto de levá-la a Cristo, porque não tem como. Jesus mostra de novo essa necessidade e essa facilidade que Ele tem, e Ele veio para isso, para estar levando o Evangelho pessoalmente, inclusive, a todos quanto era possível ele ter contato, ele falar olho no olho, ele abraçar, ele apalpar, ele colocar as mãos, ele pegar no colo, ele tocar. Então Jesus, ele faz isso tanto quanto pode, porque ele estava na sua limitação humana, né? Não tinha como estar em vários lugares e alcançar todo mundo. Pelo seu Espírito ele faz isso hoje, mas naquele tempo ele estava ali como um homem, então ele é limitado em algumas questões físicas, né, biológicas, e tempo e espaço, mas ele fazia isso ao máximo. Então ele estava ali em contato com aquelas pessoas, ele mostra isso, ele vai quebrando todos esses paradigmas que nós temos hoje, infelizmente. Então aqui é o desenrolar do ministério de Jesus, né, dos evangelhos. A gente percebe que não só isso, mas ele também enfrenta, inclusive, essa dificuldade que as pessoas têm em relação a esse Jesus, a esse Messias, a esse homem de Deus, a esse profeta, a esse Salvador que viria, porque eles tinham uma expectativa totalmente diferente. O que eles pintavam, Jesus não tinha nada a ver com o próprio Jesus. Então eles idealizaram Jesus. Hoje não é diferente, né? As pessoas têm um pensamento de Deus que Deus não pensa o que nós pensamos dele. Os pensamentos de Deus são outros pensamentos. Nós pensamos de Deus, nós idealizamos, nós projetamos, né? Nós criamos aí uma imagem de Deus, mas Deus não tem muito a ver com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente projeta, né? Deus ele é sublime, ele é muito maior do que a nossa capacidade aí de imaginação e tal. Jesus ele é totalmente diferente, infelizmente, daquilo que a gente tem conseguido reproduzir dentro das nossas comunidades de fé, dentro da nossa própria vida. Jesus ele é inigualável. Jesus ele vai bem além, muito além, né? Infinitamente além daquilo que a gente pode descrever, daquilo que a gente pode inclusive viver. E aí ele mostra que essas pessoas tiveram dificuldades enormes. Não foi por falta de evidência, não foi por falta de milagres, não foi por falta de ensinamento, não foi por falta de revelação, não foi por falta de recursos, pelo contrário.
E a gente percebe aqui no capítulo de número 5, do livro didático, aqui na página 53, nós vamos falar sobre maravilhas e controvérsias. Jesus, durante o seu ministério, e aí eu quero ler com vocês aqui, ou do seu primeiro ano de ministério, né? Jesus aqui, durante seu primeiro ano de ministério, Lucas capítulo de número 3, quero pegar esse texto aqui, capítulo de número 3, verso 23, está escrito assim: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, né? E então a gente percebe que ele começa o seu primeiro ano de ministério com 30 anos de idade, tá? Ou, como diz o texto aqui, de quase 30 anos, né? Então ele começa seu ministério, seu primeiro ano de ministério, não era muito conhecido entre o povo em geral, passou a maior parte do tempo na Judéia e as notícias acerca dele nas regiões adjacentes ainda não tinham causado muita repercussão entre a maioria da população israelita. Tal situação só começou a mudar durante seu segundo ano, quando passou mais tempo no território da Galileia. E aí eu quero ler com vocês Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Então, Mateus capítulo 4, verso de número 12. Vamos ler o texto aqui e vamos ver o que a gente consegue estar extraindo aqui de informação. Capítulo 4, verso 12, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. A cidade marítima, então, tinha ali pessoas de quase todas as origens do mundo, né? Por ser um porto, então havia um trânsito ali de muitas pessoas de todo o mundo, por isso era chamado de Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, ou vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, ou seja, um conjunto de 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então nós percebemos aqui, amados, que Jesus ele percorreu várias cidades, pregando o evangelho, curando, libertando pessoas. Jesus ele vai de fato como o Deus misericordioso, onde passando, tentando aliviar, como eu disse, o máximo de pessoas possível. E a gente percebe aqui que Jesus foi realizando tantos milagres, tantos sinais. A despeito disso, havia 3 cidades, chamadas de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde ele profere um duro juízo, porque essas cidades tinham presenciado milagres, sinais, essas curas, e eles não tinham se arrependido, não tinham sido aí gratos por ver tudo isso e aproveitar o tempo da sua visitação e reconhecer, no caso, que Deus tinha enviado Jesus. Jesus disse que se Sodoma e Gomorra tivesse presenciado isso, era bem possível que eles tivessem se arrependido. E Sodoma e Gomorra se levantaria no juízo, inclusive, para estar condenando essas próprias cidades aqui. Veja só, a gente percebe aqui, eu percebo aqui, que milagres, sinais não são suficientes para um coração duro, para um coração obstinado, não são suficientes para levar essas pessoas
ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Eles não são suficientes em si, se essas pessoas, elas de fato não são sinceras, não reconhecem aí a sua pecaminosidade. A gente percebe que sinais, milagres não geram fé. Ora, diga o povo de Israel por 40 anos no deserto, presenciando, visualizando, experienciando todos os dias durante 40 anos, 24 horas por dia, sinais, milagres, diuturnamente, de dia uma sombra, providência de Deus, água saindo da rocha, maná sendo enviado, codornizes, sustento de Deus milagrosamente nas vestes, nos calçados durante 40 anos. E essa nação, diz o texto bíblico, capítulo de número 14 de Números, se não me falha a memória, que ela não vai entrar na terra por conta da incredulidade. Então os milagres não geraram a fé no coração daquele povo. Pelo contrário, eles se tornaram incrédulos. Porque quem quer sinais, provas de Deus e milagres para crer em Deus, nunca crerão. Porque nunca vai bastar, nunca chegará, nunca será suficiente os sinais, os milagres, as provas de Deus, do seu amor, do seu cuidado para com essa pessoa. A gente percebe que muitas pessoas, elas vivem nessa infantilidade, querendo que Deus sempre prove que é com ela, que a ama, querendo sempre que Deus mostre que Deus cuida, que Deus é aquele que está na vida dela. Se Deus se silencia, se Deus se distancia um pouco, pelo menos nessa questão aparente, nessa questão mais tangível, mais perceptível, essas pessoas já ficam em crise, elas não conseguem confiar no caráter de Deus, na palavra de Deus. Essas pessoas, elas precisam de um sinal. Me lembro de Gideão, quando Deus tinha aparecido para ele, através de um anjo, e tinha dito para ele, olha, eu sou contigo. O anjo dizendo, claro, Deus é contigo, varão valoroso. Um pouquinho mais para frente, em outra ocasião, onde ele é exigido também por Deus em tomar uma atitude, e ele fica em dúvida, ele diz assim, mas o Senhor é comigo mesmo? Eu quero uma prova, eu quero um sinal. Se o Senhor é comigo, vou pegar aqui um velo de lã e vou colocá-lo aqui e vou deixá-lo toda a noite. E no amanhecer, se o Senhor é comigo, esse velo de lã vai estar encharcado e toda a relva vai estar seca. E aí no outro dia acontece isso de fato. Ele vê que toda a relva está seca e o velo de lã, ele espreme e enche a taça. Mas ele não se contenta com isso, não é suficiente. Então ele diz assim, se o Senhor é comigo mesmo, vou fazer o contrário. Vou deixar esse velo de lã. Então no outro dia, toda a relva vai estar molhada do orvalho e o velo de lã seco. E de fato, no outro dia, isso acontece. Isso nos mostra que Gideão não confiava em Deus. Ele sempre queria que Deus provasse, e nunca é suficiente a prova. Se Deus já tinha dito para ele que era com ele, a palavra de Deus não foi suficiente. Ele precisava de sinais, e quem precisa de sinais sempre precisará de sinais. Haverá uma abstinência de milagre, uma abstinência de profecia, uma abstinência de prova visível, uma abstinência da voz de Deus audivelmente, sempre haverá essa abstinência. Essas pessoas que não confiam no caráter de Deus, embora Ele não mostre, embora Ele não faça, embora Ele não se manifeste, mas se Deus disse, eu creio. A fé é isso, é não vendo e crendo. Inclusive nós até veremos, mas se cremos, mas se não vermos, não alterará a nossa convicção, porque ela vai além daquilo que pode ser visto. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então nós percebemos aqui que embora os milagres fossem realizados, os sinais fossem realizados, mas esse povo era um povo de coração obstinado. Então o milagre não é a resolução para que a gente tenha fé. A fé, ela vem devido ao recebimento da palavra de Deus. A convicção do caráter de Deus. A fé não é para nós contemplarmos o poder de Deus. Isso é lógica. A lógica resolve isso. Se Deus é todo poderoso, Ele pode tudo. A fé é para que eu creia em quem Deus é e disse que Ele é.
Porque se eu creio que ele disse que faria, ele fará. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E enquanto eu não vejo, não alterará em nada a minha convicção. Não alterará em nada aquilo que creio de Deus. Porque ainda que ele me mate, nele eu tenho esperança, nele eu creio, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso. Então nós sabemos e cremos, e a fé nos faz inclusive ter a convicção e não experimentando nada daquilo que é a nossa expectativa. Eu sei que Deus é. Eu sei que Deus, ele não mudará o seu caráter. Eu sei que Deus, inclusive, se eu for infiel, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Deus é imutável. Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Então a gente percebe que muitas pessoas que correm atrás de sinais, de evidências, atrás de provas de amor de Deus, essas pessoas de fato elas têm uma dificuldade enorme de se relacionar com Deus pelo que Deus é. Então a gente percebe que Jesus encontrou essa dificuldade também aqui nessas três cidades, né? O Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Mas a despeito de tudo isso, ele continuou o seu milagre, inclusive trazendo aqui um relato interessante sobre a libertação de um homem com um espírito maligno. E Jesus vinha de fato realizando todos esses milagres. Quanto mais milagre ele realizava, quanto mais benfeitoria ele fazia para o ser humano, quanto mais compaixão, quanto mais generosidade, quanto mais misericórdia, quanto mais graça, quanto mais tudo isso, ainda os homens procuravam matá-lo. Quanto mais amor ele dava, mais ele era perseguido, mais ele era, de alguma maneira, né, tentavam impedi-lo de continuar o seu ministério, mas ele prosseguiu. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês esse contexto, né, nesse bojo que eu apresentei aqui, colocar e deixar aqui como aquilo que eu gostaria que ficasse nas nossas memórias, ouvindo e assistindo esses dois áudios, ouvindo esses dois conteúdos, que ficasse na nossa memória que Jesus, ele de fato, ele é extraordinário. Jesus é o fim, ele é o começo e ele é o fim. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio, ele é onde inicia a nossa caminhada de fé e a nossa referência de vida, e também ele é a finalidade, ele é o fim, ele é o objetivo, o alvo a ser alcançado. O melhor de Deus não está por vir na tua vida, na minha vida. O melhor de Deus já veio na nossa vida. Ele é Cristo. O melhor de Deus, eu não verei ainda o melhor de Deus. Eu já vi, se eu vi Cristo na cruz do Calvário morrendo por mim. O melhor de Deus é Jesus. Não tem como vir nada melhor do que Jesus. Então a gente percebe aqui que essa é a mensagem, que, pelo menos no meu entendimento, que nós deveríamos guardar. O melhor de Deus é Jesus, o conhecer Jesus, o experimentar Jesus no relacionamento, o ser tocado por Jesus, transformado por Jesus. Isso de fato deve ser para nós o maior privilégio, melhor do que milagre, melhor do que cura, melhor do que um alívio de uma aflição, de uma agonia, melhor do que uma porta de emprego, melhor do que a resolução numa dificuldade matrimonial, paternal, melhor do que qualquer alívio, embora o espinho esteja na carne, mas a graça dele é o que nos basta. A graça dele é o que nos basta. É Jesus. Os evangelhos têm que provocar isso na gente. A sede por Cristo. Andar com Jesus. Adorá-lo. Louvar a Ele. Glorificá-lo na beleza da sua santidade. Os evangelhos lidos têm que ser vivido e devem nos levar a glorificar o nome de Jesus, a andar com Jesus, a ouvir o timbre da voz de Jesus, a sentir a presença de Jesus. Doce nome, mais doce do que o mel. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador da nossa alma, o anelo da nossa alma, o desejado das nações. É por Ele que eu vivo, é para Ele que eu vivo, é por Ele que eu viverei em toda a eternidade. É a vinda dele que aguardo para levar-me para morar com ele nas mansões celestiais. É Jesus que nós devemos adorá-lo. É no nome dele que nós nos reunimos. É em torno dele que nós nos reunimos. Os cânticos são para louvar a Jesus. A adoração
A pregação, a nossa vida deve ser para exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jesus, o vitorioso sobre tudo e sobre todos. Cristo Jesus é o alvo da nossa vida. Nós desejamos nos parecer mais com Ele, sentindo a sua presença, pelo seu Espírito que Ele enviou após a sua ascensão ao céu. E assim é o que eu termino aqui com essa reflexão. Jesus deve ser o desejado da nossa alma.